Olá, caros alunos da nossa turma para inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Murilo Ribeiro, delegado de Polícia em Minas Gerais e professor de Direito Penal e Criminologia aqui do Supremo TV. Acompanharei vocês em leis penais especiais. Então, o nosso trabalho aqui conjunto é explorar com profundidade as principais leis penais especiais para o seu concurso de inspetor da PCERJ, ok? A primeira lei que eu quero trabalhar com vocês é a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Durante os nossos próximos encontros, nós vamos abordar aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais, a fim de que você tenha uma preparação completa para a sua prova. Combinado? Pode pôr na tela então. Vamos iniciar o estudo da primeira lei penal especial escolhida aqui, a Lei de Crimes Hediondos. Lei que, apesar de ser do ano de 90, tem alterações bastante recentes e é sempre cobrada nos mais variados concursos públicos. Vamos lá? Quando a gente começa a falar da Lei de Crimes Hediondos, a primeira constatação que eu quero que vocês tenham é, de fato, o significado da expressão hediondo. Volta aqui comigo. Quando eu digo que um crime é hediondo, o que a gente pensa desse crime? Que é alguma coisa grave, é alguma coisa bárbara, horrível, repugnante. E é exatamente isso que significa a expressão hediondo. Quando nós então juntamos crime e hediondo, são os crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico. A Lei de Crimes Hediondos não cria crime algum, mas classifica crimes já existentes como crimes hediondos. Então, os crimes tidos como hediondos são os crimes mais graves, os crimes que merecem, em tese, uma repressão maior por parte das agências de controle. Ok? Por isso que nós temos como crimes hediondos no Brasil, a gente vai falar daqui a pouquinho do rol, mas o homicídio qualificado, o estupro, a extorsão mediante sequestro, o latrocínio, enfim, os crimes tidos aí como os crimes mais graves da nossa legislação. Combinado? Mas qual que é, então, o objetivo, a razão de classificar determinado crime como crime hediondo? Justamente em razão das consequências penais e processuais penais que serão impostas a esses crimes. Então, repito, a lei não cria crime algum, mas classifica crimes já existentes como crimes hediondos, dando um tratamento mais rigoroso. E a gente vai abordar aqui, obviamente, qual é esse tratamento mais rigoroso. Então, vai influenciar no prazo de livramento condicional, na progressão de regime, no prazo de prisão temporária, nas vedações, fiança, anistia, graça, indulto, enfim, uma série de consequências dessa classificação, ok? Pode voltar para a tela, então. Quando a gente fala da expressão da palavra hediondo, algo repugnante, bárbaro, cruel, ou seja, os crimes mais graves. Os crimes mais graves. Nós temos no mundo todo 3 critérios de classificação, ou também chamados de 3 sistemas de classificação. Então, o mundo todo, de uma forma geral, adota um dos 3 sistemas que nós veremos a seguir. O primeiro sistema é o sistema legal, o segundo sistema é o sistema judicial e o terceiro, o sistema misto. O meu papel aqui, então, com vocês é estabelecer as características de cada um desses sistemas e definir qual desses critérios, qual desses sistemas é adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Quando eu falo em sistema legal, a classificação dos crimes hediondos é atribuição exclusiva do legislador. Então, cabe ao legislador, mediante um rol taxativo estabelecido em lei, definir quais crimes são considerados crimes hediondos.
Não há aqui qualquer tipo de margem, não há qualquer tipo de liberdade ao intérprete da lei, ao aplicador da lei, por exemplo, o juiz, para alterar essa classificação. Então, o Poder Legislativo, mediante um rol taxativo, define, estabelece quais crimes são considerados crimes hediondos. O juiz, no caso concreto, não pode alterar, nem reduzir, nem ampliar essa classificação legal. O critério legal é o critério adotado no Brasil. É o critério, é o sistema adotado no Brasil. Vamos lá para a lei de crimes hediondos, para que a gente possa confirmar essa informação aqui. Está na tela para vocês. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. E aí nos incisos nós temos um rol taxativo de crimes que são considerados hediondos, todos aqui previstos no Código Penal, e no parágrafo único, 2 crimes hediondos não previstos no Código Penal: genocídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A gente vai falar sobre cada um desses crimes daqui a pouquinho. Observe, então, que a gente só pode considerar como hediondo no Brasil os crimes que estão taxativamente previstos nesse rol do artigo 1º, nos incisos 1 a 8 e também no parágrafo único. Exemplo, inciso 2, latrocínio, roubo qualificado pelo resultado morte. Volta comigo. O juiz, no caso concreto, pode deixar de considerar determinado latrocínio como crime hediondo? Não, porque o critério adotado no Brasil é o critério legal. Só o legislador, mediante esse rol taxativo estabelecido em lei, é que pode definir qual crime é hediondo e qual crime não é hediondo. Ok? Volta aqui para a tela, daqui a pouquinho a gente vai comentar crime a crime desse rol taxativo. Vamos continuar aqui com os nossos critérios. A gente já viu que o critério adotado pelo Brasil é o critério legal. No critério judicial, como vocês já devem imaginar, cabe ao juiz estabelecer, no caso concreto, se aquele crime é um crime hediondo ou não é. Então imagine que para um determinado juiz o homicídio qualificado pode ser considerado crime hediondo, para outro não. Volta aqui. Esse critério judicial é amplamente questionado, criticado pela doutrina, porque ele gera insegurança jurídica. O destinatário da lei fica à mercê de uma interpretação do Poder Judiciário. Ora o juiz considera um crime de homicídio qualificado como hediondo, ora não considera. Esse sistema judicial gera, então, insegurança jurídica. É um critério existente, sim, no mundo, mas pouquíssimo utilizado. Por fim, nós temos ainda o terceiro critério, o critério misto. No critério misto, o legislador estabelece parâmetros, então ele conceitua o que é crime hediondo, traça algumas características, mas ainda assim há uma certa liberdade, há uma certa margem ao intérprete da lei. Ok? Volta para a tela então. O legislador traça alguns parâmetros. Então, o legislador traça parâmetros, mas há margem ao intérprete. Há margem ao intérprete. Para a prova, leve então conhecimento desses 3 critérios ou 3 sistemas de classificação, lembrando que o critério adotado no Brasil é o critério legal, mediante então aquele rol taxativo. Se a Lei 8.072 diz que o homicídio qualificado é hediondo, o juiz, no caso concreto, na apreciação de um processo real, de um caso real, não pode ampliar ou restringir essa classificação que cabe aí ao Poder Legislativo. Combinado?
sistema adotado pelo Brasil, sistema legal. Rol de crimes hediondos. Então, vimos que o sistema adotado pelo Brasil é o sistema legal. Então, lá no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, nós temos esse rol taxativo estabelecido pela Lei 8.072. Observem que os crimes serão considerados hediondos consumados ou tentados. Se eu tenho, então, um homicídio qualificado tentado por circunstâncias alheias à vontade do agente, a morte não se consuma. Imagine, então, que ele vai praticar um homicídio qualificado pelo motivo torpe, efetua um disparo de arma de fogo, mas a vítima não morre. Esse homicídio é um homicídio qualificado tentado. Não interessa se o crime é tentado. Se estiver no rol de crimes hediondos, será considerado crime hediondo. Ok? Isso está no artigo 1º, caput da Lei de Crimes Hediondos. Serão considerados hediondos os seguintes crimes: consumados ou tentados. Ok? Cuidado para não cair nessa pegadinha de prova. Homicídio qualificado tentado, hediondo. Latrocínio tentado, hediondo. Estupro tentado, hediondo. Se estiver no rol, não importa se consumado ou tentado, é considerado hediondo. Ok? Vou passar aqui com vocês pelos crimes e aí iremos tecer comentários mais aprofundados daqueles crimes que mais caem em prova. Inciso 1º, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar o estudo do homicídio. 1A, lesão corporal dolosa gravíssima ou seguida de morte funcional. Daqui a pouquinho vou aprofundar com vocês também essas circunstâncias que muito nos interessam em razão da pertinência temática com a atividade policial. 2, latrocínio, ou seja, o roubo qualificado pelo resultado morte. 3, extorsão qualificada pela morte. 4, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. 5º, estupro. 6º, estupro de vulnerável. 7º, epidemia com resultado morte. Cuidado com esses crimes menos comuns, que são também exigidos em prova. 7B, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Está lá no artigo 273 do Código Penal. Há muita discussão a respeito da proporcionalidade da pena desse crime, que é inclusive superior à pena do tráfico de drogas. 8º, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. E por fim, no parágrafo único, então dos incisos 1 até 8º, todos os crimes previstos no Código Penal, e no parágrafo único temos ainda 2 outros crimes que são considerados hediondos e não estão no Código Penal. Crime de genocídio, previsto então lá na Lei 2889 de 56, e agora, no finalzinho de 2017, a inclusão do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Na aula do Estatuto do Desarmamento, a gente vai aprofundar o estudo aqui sobre esse crime. Vamos falar se essa inclusão como hediondo atinge ou não as figuras equiparadas lá do parágrafo único do artigo 16. A gente vai entrar em discussões mais aprofundadas. Mas observem que o rol de crimes hediondos é um rol bem enxuto, um rol bem pequeno, perfeitamente possível que você faça essa leitura atenta em casa e consiga acertar com tranquilidade as questões que abordem somente aí a ciência desse rol. Vamos, a partir de agora, aprofundar um pouquinho o estudo justamente no rol de crimes hediondos. Primeira pergunta: quando que o homicídio é considerado hediondo? Segundo a Lei 8.072, a gente acabou de ler, em 2 oportunidades. Quando qualificado, e aí qualquer qualificadora,
traição, emboscada, motivo fútil, motivo torpe, homicídio funcional, feminicídio, qualquer qualificadora, e também o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Vamos aprofundar isso aqui, volta para a tela. Então, primeiro, quando qualificado. Vamos relembrar aqui as qualificadoras do homicídio, lá no artigo 121 do Código Penal. Está na tela aqui para vocês, Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º. O homicídio é qualificado se cometido, 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2, por motivo fútil, motivo banal. 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5, para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. 6, feminicídio, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, incluído aí pela Lei 13.104 de 2015. 7, homicídio funcional, a gente já vai falar sobre ele. Aquele homicídio praticado contra a autoridade ou agente das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, sistema prisional, Força Nacional, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, desde que esses fatos estejam relacionados com a função pública exercida. Então, qualquer qualificadora dessas aqui tornam o homicídio crime hediondo, ok? Então, todas essas qualificadoras. E também será considerado hediondo o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Nessa aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Se eu estou separando esse homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, isso significa que, em tese, esse homicídio pode ser simples e hediondo, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Ou seja, a lei de crimes hediondos não exige nenhuma qualificadora nessa circunstância aqui, bastando que seja praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Qual que é a natureza jurídica dessa atividade típica de grupo de extermínio? É uma causa de aumento de pena, prevista lá no artigo 121, parágrafo 6º. Então, causa de aumento de pena. Artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Então, se cair em sua prova, o homicídio simples pode ser considerado hediondo? Sim, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Atividade típica de grupo, a doutrina remete esse dispositivo ao crime de associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal, para estabelecer o número mínimo de agentes para que possamos configurar um grupo de extermínio. E aí, fazendo menção ao artigo 288, a doutrina diz que o número mínimo de agentes é de 3. Então, se nós tivermos 3 pessoas de um grupo de extermínio, já fica caracterizado esse grupo. Volta aqui comigo. Mas o que seria grupo de extermínio? E aqui a doutrina tem uma dificuldade em conceituar. O grupo de extermínio é aquele grupo que mata pessoas, considerando uma característica de pertencimento de grupo das vítimas. Eu não mato o João porque ele é o João, eu não mato a Maria porque ela é a Maria, mas sim porque João pertence a um determinado grupo, Maria pertence a um determinado grupo. Nós temos grupos de extermínio por intolerância religiosa, intolerância, sexual.
política, racial. Então, um grupo resolve matar pessoas porque elas têm uma opção, uma orientação sexual diversa desses integrantes do grupo. O grupo de extermínio, então, leva em consideração essa característica de pertencimento de grupo das vítimas, ok? Ele não quer saber se é a Maria, que tem 3 filhos, etc. Não, ele quer saber que a Maria pertence a determinado tipo de grupo, que é, entre aspas, rival desse grupo de extermínio. Por que a lei de crimes hediondos fala ainda que cometido por um só agente? Porque pode ser que uma única pessoa cometa esse homicídio agindo em nome do grupo. Eu pertenço, então, por exemplo, a um grupo de extermínio que mata pessoas que possuem uma determinada religião. Estou sozinho na rua andando, percebo lá uma pessoa dessa religião diversa, assassino essa pessoa, agindo sobre a ideologia do grupo. Cometi esse homicídio sozinho? Sim. Mas não agi em atividade típica de grupo de extermínio? Sim. Esse homicídio vai ser considerado como crime hediondo. Ok? Perfeito? Volta para a tela. Cuidado, então, para não esquecer isso daqui. O homicídio pode ser qualificado, privilegiado ao mesmo tempo? Vamos lá para o Código Penal. Essa é uma pergunta já bastante antiga, bem batida, mas que ainda aparece em prova. Está aqui no parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3. Famoso privilégio do homicídio. Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha. Ele vê lá a filha sendo estuprada e mata, agindo aí sob o domínio de violenta emoção, ou por motivo de relevante valor social ou moral. A população mata ali o estuprador do bairro. É possível que o homicídio seja ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Para a doutrina e para a jurisprudência, sim, desde que a qualificadora tenha natureza objetiva, já que a circunstância de privilégio é sempre subjetiva. Então imagine aqui um homicídio praticado com emprego de veneno. É possível que ele seja ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Se a qualificadora for de natureza subjetiva, aí a doutrina entende que não é possível ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Ok? Cuidado com isso. Esse homicídio qualificado ou privilegiado vai ser considerado crime hediondo? Não. Para o STJ, há uma incompatibilidade axiológica aqui, valorativa. Não posso considerar um homicídio que é privilegiado como crime hediondo. Então, voltando aqui para o nosso slide. É possível que o homicídio seja ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Sim. Nesse caso, será considerado como crime hediondo? Não. Ok? Não. Última pergunta envolvendo o homicídio e hediondeza. O crime em que é mais cobrada essa constatação como hediondo. Cuidado, então, para a sua prova. Homicídio praticado por milícia privada. Por si só, é crime hediondo? Cuidado, não. Milícia privada é qualificadora do homicídio? Não, porque se fosse, automaticamente já o tornaria crime hediondo. Milícia privada é uma causa de aumento de pena, prevista também no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Vamos lá para a tela rapidinho. Artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Só que lá no rol dos crimes hediondos, o legislador não falou da milícia privada, só falou do grupo de extermínio. Então, grupo de extermínio e milícia privada, causa de aumento de pena, mas só é considerado por si só hediondo grupo de extermínio.
A doutrina acredita que o legislador se esqueceu aqui de incluir a milícia privada no rol de crimes hediondos. A gente pode fazer uma analogia em prejuízo do réu aqui? Não, a gente sabe que isso é vedado no direito penal. Portanto, milícia privada por si só não é crime hediondo. É claro que na prática, dificilmente um homicídio cometido por milícia privada não terá alguma qualificadora. Mas, teoricamente, para a nossa prova, essa circunstância por si só não é suficiente para tornar o homicídio hediondo. Resumindo tudo o que a gente falou aqui até agora, quando que o homicídio é hediondo? Quando qualificado e quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio praticado por milícia privada, por si só, é hediondo? Não. É possível que o homicídio seja, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado? Sim. Nesse caso, será considerado hediondo? Não. Ok? É isso que eu quero que vocês levem para a prova. Perfeito? Vamos avançar. Quando que o crime de roubo é hediondo? Se você responder quando qualificado, tá certo? Não. O crime de roubo só será considerado hediondo na hipótese do latrocínio, que nada mais é do que o roubo qualificado pelo resultado morte. Roubo qualificado pelo resultado morte. Alguns falam roubo seguido de morte, está correto? Cuidado, nem tão correto assim. Porque a morte pode ser, inclusive, anterior à subtração. Volta aqui comigo. A minha intenção é te roubar, eu chego, aponto a arma dentro do carro, te mato para assegurar a subtração. A morte ocorreu antes da subtração. Ou subtraio lá a sua bolsa, o celular, o seu carro, e na fuga, para garantir a impunidade ou a detenção da coisa, eu efetuo um disparo e te mato. Nas duas hipóteses, temos latrocínio. Numa, a morte foi seguida, né? A morte veio depois da subtração, e outra morte veio antes. Lembrando que para o Supremo Tribunal Federal, para a gente definir a consumação do latrocínio, a gente leva em consideração o resultado morte. Se a subtração foi tentada e a morte tentada, latrocínio tentado. Se a subtração foi tentada e a morte consumada, latrocínio consumado. A gente leva em consideração a morte. Se houve a morte, ainda que a subtração tenha sido tentada, o latrocínio está consumado. Por outro lado, se a subtração da coisa foi consumada e a morte tentada, o latrocínio é tentado. Porque a gente leva em consideração o resultado morte. Ok? O roubo, então, só será considerado hediondo na hipótese do latrocínio. Se ele for qualificado por uma outra circunstância, não será considerado hediondo. Vamos lá para o Código Penal, no artigo 157. Artigo 157. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Nós temos aqui, então, um roubo qualificado pela lesão grave. É hediondo? Não. Só é hediondo o roubo qualificado pelo resultado morte. Então, se da violência resultar a morte, parágrafo 3º, inciso 2, reclusão de 20 a 30 anos, é que nós temos crime hediondo. Ok? Prova disso é que lá, no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, inciso 2º, latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, enfim, ou seja, no final, no inciso 2º. Ok? Então, nós já vimos até agora quando que o roubo é considerado hediondo e quando que o homicídio é considerado hediondo. Volta aqui comigo. Eu quero trabalhar com vocês ainda dois outros crimes ou duas circunstâncias relacionadas a esse rol taxativo. Volto para a tela. O homicídio funcional e a lesão gravíssima ou seguida de morte funcional.
O homicídio funcional é homicídio qualificado, por isso é considerado hediondo. E essa lesão gravíssima seguida de morte funcional também foi incluída no rol de crimes hediondos. Mas o que significa funcional? Quais são os requisitos? Quais são as características para que a gente possa caracterizar? Características para que a gente possa caracterizar ficou ótimo, né? As características para que a gente possa identificar esse homicídio ou essa lesão como funcionais. Vamos lá para o Código Penal. E aqui tem muita pertinência temática com a nossa atuação policial. Artigo 121, vamos lá para o crime de homicídio, no inciso 7. Tá aí. Será qualificado o homicídio se praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Quem está no artigo 142 da Constituição Federal? Integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. 144 da Constituição, chamados órgãos de segurança pública, volta aqui comigo. Polícia Civis, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. A Guarda Municipal também está no artigo 144, e por isso a doutrina também entende que a eles se aplicam essas disposições. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, são todos órgãos que integram a segurança pública. Volta comigo na tela. Então, Forças Armadas, órgãos de segurança pública, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, se algum desses agentes forem mortos no exercício da função ou em decorrência dela, esse homicídio será funcional, esse homicídio será qualificado por essa circunstância. Volte aqui comigo. Imagine que estou cumprindo um mandado de prisão de busca e apreensão, entrando numa residência, o criminoso percebe a aproximação da polícia, efetua disparo e me mata. Eu sou policial, o crime foi cometido no exercício da minha função. Homicídio funcional. Outro caso, estou na praia descansando com a minha família de férias, o criminoso passa e fala, olha, aquele é o Murilo, o delegado que presidiu as investigações que culminaram numa condenação de 20 anos de prisão a mim. Eu vou vingar a minha condenação matando o Murilo. Vai, efetua disparos e me mata. Esse homicídio foi no exercício da minha função? Não, mas foi em decorrência da função pública que exerço. É homicídio funcional. Ok? É homicídio funcional. Volta para a tela, continuando. Também será qualificado se esse homicídio for praticado contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Volta aqui comigo, imagine lá esse exemplo da praia. O criminoso vê a minha esposa, o meu filho, e para vingar a investigação que eu, Murilo, presidi, mata minha esposa, mata meu filho. Não foi em razão da função pública exercida por mim? Sim. Não foi um crime praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau? Sim. Homicídio qualificado. Sogra, cuidado com o exemplo da sogra. Se você já foi meu aluno, sabe que eu adoro a minha sogra. Se é a primeira vez que você tem a oportunidade de ser meu aluno, já sabe desde agora, por um carinho especial, um amor, uma coisa que vem de dentro que eu tenho pela minha sogra. Imagine que minha sogra está sentada na praia, com aquele seu maiô típico, e o criminoso passa e fala, aquela é a sogra do Murilo. Vou fazer raiva no Murilo e vou matar a sua sogra em razão daquela investigação que ele presidiu. Vai e efetua 42 tiros na minha sogra e ela morre em razão desses ferimentos. Primeira pergunta, esse homicídio será funcional? Não, porque sogra não tem parentesco consanguíneo até terceiro grau. Você que está ligado aí no Código Civil, sogra é parentesco por afinidade. Embora nunca
me fez sentido essa relação de afinidade sogra. Mas sogra é parentesco por afinidade. Não é parentesco consanguíneo. Então, não posso considerar a circunstância para qualificar esse homicídio por esse inciso 7º. É claro que, a depender do caso, pode ficar demonstrado um motivo torpe, um motivo fútil, etc. e tal. Mas esse inciso 7º não, ok? Claro que eu uso esse exemplo da sogra para que vocês não se esqueçam na hora da prova que não se aplica essa qualificador do homicídio funcional à sogra. Combinado? Volta para a tela. Esse é o chamado homicídio funcional. Cuidado com os exemplos na hora da prova. Tem que ser praticado no efetivo exercício da função ou em razão da função. Não basta que essa função seja de conhecimento do agente. Volta aqui comigo. Estou discutindo no trânsito. Bati meu carro lá, discuto, me identifico como policial, mas não estou no exercício da minha função, e em razão da discussão de trânsito, o outro condutor atira e mata em mim. Esse crime foi cometido no exercício da minha função? Não. Foi em decorrência da minha função? Ele me matou porque eu era um policial? Não, me matou porque a gente discutiu no trânsito. Então não é um homicídio funcional. Outro exemplo que pode aparecer na sua prova. O delegado da cidade joga lá um futebol de fim de semana com amigos, com conhecidos. Todo mundo sabe que ele é o delegado da cidade. Num determinado lance do jogo, ele entra num carrinho mais apertado e acaba machucando o integrante lá do outro time, que, chateado com aquela lesão, porque não vai poder mais jogar bola por um tempo, vai na sua mochila, pega um revólver e mata o delegado. Foi cometido no exercício da função? Não. Foi cometido em razão, em decorrência da função? Não. Então não basta que a função pública seja de conhecimento do agente, mas sim que a motivação do crime seja essa função. Combinado? Nesse caso da pelada aqui, não tem homicídio funcional. Pode ser um motivo fútil, né? Uma simples entrada, um simples carrinho no futebol, mas o inciso 7º aqui não. Combinado? Volto para a tela. A lei de crimes hediondos estabelece no rol que também será considerado hediondo a lesão gravíssima ou seguida de morte funcional. Então, todas essas circunstâncias que nós estudamos aqui agora, se resultarem em lesão gravíssima ou seguida de morte, também será considerado crime hediondo. Também será considerado como crime hediondo, ok? A chamada lesão corporal funcional. Toda lesão corporal funcional é hedionda? Não. Somente a gravíssima e a seguida de morte. Perfeito? Tome muito cuidado com isso aqui. Em razão dessa aproximação temática com a atividade policial, muito cuidado com isso aqui para a nossa prova de inspetor. Ok? Continuando. Crimes equiparados a hediondos. Nós temos os crimes hediondos, propriamente ditos. Já vimos que eles estão no rol taxativo, lá do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Não é isso? Tem algum crime hediondo que não consta desse rol taxativo? Não. E nós temos também, por força constitucional, crimes equiparados a hediondos. Crimes equiparados a hediondos. De onde nós tiramos isso? Artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Vou colocar na tela aqui para vocês. Constituição, artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, a Constituição traz 3 crimes equiparados a hediondos. Não são hediondos, mas possuem o mesmo tratamento penal e processual penal. Quais são eles? Tráfico ilícito de drogas, tortura e terrorismo. Eu odeio decoreba, não quero que vocês fiquem decorando as coisas. O meu objetivo aqui com vocês é fazê-los refletirem sobre o tema, mas os crimes equiparados e hediondos são os 3 T's: tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Se cair em sua prova, tortura é crime hediondo, certo ou errado? Errado. Tortura é crime equiparado a hediondo. Ok? Equiparado a hediondo. Com relação ao tráfico ilícito de drogas, o que prevalece na doutrina? Ser crime hediondo da lei de drogas. Quais os crimes da lei de drogas é que são equiparados a hediondos? Prevalece, claro que a gente vai aprofundar esse tema quando estudarmos a lei de drogas, mas prevalece que são os crimes previstos no artigo 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34 e 36 da lei de drogas. Com relação ao artigo 36, é mais problemática a discussão, é menos pacífico, mas o que prevalece é que dos crimes previstos na lei de drogas, lei 11.343 de 2006, são equiparados a hediondos os crimes previstos no artigo 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34 e 36 da lei. Tá? Mas só anotem a critério aí de informação. Quando a gente estudar a lei de drogas, a gente vai, claro, aprofundar todos esses temas aqui. Tortura está prevista lá na Lei 9455 de 97. O único crime de tortura que não é considerado hediondo, por uma parcela bem significativa da doutrina, seria a tortura por omissão. Que aqui há uma discussão se é ou não equiparada a hediondo, a gente vai trabalhar essa discussão na abordagem da lei de tortura. E terrorismo nós temos, desde 2016, a tipificação dos atos de terrorismo na Lei 13.260. Ok? Então, quando a gente fala de crimes equiparados a hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Continuando. Vedações. Vimos aqui que o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, veda aos crimes hediondos equiparados fiança, anistia e graça. Não é isso? Voltemos lá para a redação do artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática dos crimes equiparados a hediondos e hediondos. A Lei 8.072, no artigo 2º, estabelece o seguinte: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. 2. Fiança. Ou seja, a lei de crimes hediondos, com relação às vedações, Lei 8.072 de 90, estabelece a vedação da fiança, a anistia, graça e indulto.
E aí surge uma discussão aqui. O Constituinte não mencionou expressamente a vedação ao indulto, apenas a fiança, anistia e graça. Será que essa vedação ao indulto é constitucional ou inconstitucional? O Supremo, quando teve a oportunidade de analisar o caso, entendeu que a vedação da lei dos crimes hediondos é perfeitamente constitucional. Porque quando o Constituinte diz graça, ele está se referindo à graça individual e à graça coletiva, alcançando o indulto. O indulto nada mais é, nas palavras do Supremo, que a graça coletiva. Portanto, quando o artigo 5º, inciso 43, menciona a graça, está se referindo também ao indulto. E essa vedação seria constitucional. Constitucional. Ok? Tomem cuidado com isso aqui. Livramento condicional. Nós temos aos crimes hediondos equiparados requisitos mais rígidos também com relação ao livramento condicional. E essa previsão está no artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Vou colocar aqui na tela para vocês. Artigo 83, inciso 5º. Deixa eu pesquisar por livramento condicional, que fica mais fácil. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, vejam o inciso 5º, cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza. Se for, então, reincidente específico, não admite livramento condicional. Observem que há aqui, então, requisitos mais rigorosos do que a regra geral do artigo 83 do Código Penal. Essa alteração, inclusive, aí, proveniente da Lei 13.344 de 2016. Observem que são crimes hediondos, equiparados e também o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Muito cuidado com isso aqui. Ok? Então, requisitos mais rígidos também com relação ao livramento condicional. Continuamos. Progressão de regime. É possível a progressão de regime aos crimes hediondos e equiparados? Para isso, a gente faz uma retrospectiva, uma linha do tempo da Lei de Crimes Hediondos. A redação original da Lei dos Crimes Hediondos é de 1990. E nós tínhamos a seguinte previsão. O condenado por crime hediondo cumprirá a pena em regime integralmente fechado. Em regime integralmente fechado. Ou seja, a Lei 8.072 vedava a progressão de regime aos crimes hediondos equiparados. Apesar da redação original ser de 1990, somente em 2006 o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa vedação em abstrato. Então, em 2006, o Supremo disse não, essa vedação em abstrato de que o condenado cumprirá a pena em regime integralmente fechado viola o princípio da individualização da pena e, portanto, é inconstitucional. O legislador, sedento aí por um direito penal simbólico emergencial, apenas um ano depois, com a Lei 11.464 de 2007,
estabeleceu que o regime, então, seria, ao menos, inicialmente fechado. Ao menos, inicialmente fechado. Agora, salvo engano, em 2013, então um pouco mais rápido que a decisão anterior, o Supremo, mais uma vez, declarou inconstitucional essa vedação em abstrato. Sobre o mesmo fundamento. Violação ao princípio da individualização da pena. Cabe ao juiz, no caso concreto, estabelecer se o indivíduo preenche ou não os requisitos para a progressão de regime, não havendo óbice que ele já inicia o cumprimento da pena, presentes os demais requisitos em regime semiaberto ou aberto. A discussão é a seguinte: quando que se tornou possível a progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados? Quando o Supremo, em 2006, nesse momento em amarelo, declarou inconstitucional essa previsão do regime integralmente fechado. E vejam que interessante, em 2007, com a Lei 11.464, o legislador estabeleceu que o cumprimento, ou melhor, que a progressão de regime se dará após o cumprimento de 2/5 da pena se primário ou 3/5 da pena se reincidente aos crimes hediondos equiparados. É essa previsão que está aqui na Lei de Crimes Hediondos. Parágrafo 2º do artigo 2º, a progressão de regime nos casos condenados pelos crimes previstos nesse artigo dá-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 3/5 se reincidente, observado disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que nós tivemos agora uma alteração recentíssima em 2018. Já vou comentar sobre ela aqui para vocês. Ou seja, a progressão de regime aos crimes hediondos equiparados possui requisitos mais rigorosos. Por quê? O artigo 112 da LEP estabelece o cumprimento de ao menos 1/6 da pena para progressão. É a regra, artigo 112 da LEP. Aos crimes hediondos equiparados, esse prazo, esse patamar é mais rigoroso. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. A progressão de regime não se tornou possível com a Lei 11.464, mas sim com a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Hoje, condenados por crimes hediondos equiparados sujeitam a esse patamar mais rigoroso. Cuidado com a sua prova. Se o examinador mencionar um crime hediondo ou equiparado praticado antes da Lei 11.464 de 2007, e, portanto, antes desse regime mais gravoso, nós aplicaremos a regra do artigo 112 da LEP. Um homicídio qualificado praticado em 2006 é hediondo? Sim. Mas qual é o prazo de progressão? Regra do artigo 112 da LEP, 1/6 da pena. Ok? Esse regime de 2/5 e 3/5 servem da 11.464 para frente. Nesse sentido, súmula 471 do STJ. Súmula 471 do STJ. Volta aqui comigo. Quando que passou a ser possível a progressão de regime aos crimes hediondos equiparados? Quando o Supremo, em 2006, declarou a inconstitucionalidade da redação original da Lei 8.072. Se o crime hediondo equiparado for praticado antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, se sujeita ao artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ok? Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça. Volta aqui comigo. Cuidado com essa alteração dada aí pela Lei 13.769 de 2018. Parágrafo 3º e 4º da LEP
No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente, 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Cuidado! A mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência terão requisitos cumulativos, mas com relação a cumprimento de pena, esse requisito ele é benéfico, ao menos 1/8 da pena. Quarto requisito, ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. E inciso quinto, não ter integrado organização criminosa. Lembrando que o conceito de organização criminosa está na 12.850. Parágrafo 4º, também uma inovação da Lei 13.769, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º. Volta aqui comigo. Com relação, então, à mulher grávida, a mulher mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, nós temos requisitos adicionais e cumulativos para progressão de regime. Mas com relação ao tempo de cumprimento de pena no regime anterior, esse requisito é benéfico. Tem que ter cumprido ao menos 1/8 da pena, conforme o inciso 3º. Cuidado com essa alteração de 2018, ok? Volto para a tela, vamos continuar a lei de crimes hediondos. Substituição da PPL, pena privativa de liberdade, pela pena restritiva de direitos. É possível aos crimes hediondos? Sim. Se presentes os requisitos do Código Penal, é possível substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Prova disso que o Supremo declarou inconstitucional o dispositivo da Lei de Drogas que restringia, que vedava essa substituição. Ok? Cuidado com isso aqui. Prisão temporária. Regra da lei de prisão temporária. Um rol taxativo, requisitos legais, prescindibilidade para as investigações, etc. e tal. O prazo de prisão é de 5 dias, prorrogáveis por igual período. Não é isso? Cuidado. Se essa prisão se referir a crimes hediondos ou equiparados, o prazo é superior. 30 dias, prorrogáveis por igual período. Então, prisão temporária por tráfico de drogas, prazo de 30 mais 30. Prisão temporária por homicídio qualificado, 30 mais 30. Ok? Muito cuidado com isso aqui. Por fim, tivemos uma alteração em 2016 com a inclusão do artigo 394-A no Código de Processo Penal. Os processos que apurem crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Prioridade de tramitação em todas as instâncias. No artigo 3º, temos um dispositivo que uma hora ou outra acaba caindo em concurso, principalmente concurso policial. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e incolumidade pública. O artigo 3º está dizendo que os estabelecimentos de segurança máxima federais serão destinados ao cumprimento de pena de condenados por crimes hediondos equiparados? Não. E sim a condenados de alta periculosidade. Então, só alguns criminosos que são inseridos no sistema federal. Nós tivemos recentemente uma grande mobilização nacional para transferência de presos de uma determinada organização criminosa de São Paulo para presídios federais. Endossando aqui, então, o artigo 3º da Lei de Crimes Hediondos. Os aspectos mais relevantes da Lei 8.072
foram discutidos aqui nesses nossos blocos. Vimos no artigo 1º o rol de crimes hediondos, vimos no artigo 2º as vedações, vimos que o parágrafo 1º foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, vimos que a progressão tem patamares mais rigorosos, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Vimos que a prisão temporária terá prazo de 30 dias prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, ou seja, um prazo superior da Lei 7.960, que é a Lei de Prisão Temporária. Vimos estabelecimentos penais e também a Lei de Crimes Hediondos acresce alguns incisos, algumas disposições no Código Penal. Fica como tarefa de casa para vocês realizarem essa leitura atenta aqui da Lei de Crimes Hediondos. Ok? Volta aqui comigo. Fez a leitura atenta dos dispositivos, acompanha a nossa aula, enfrentando tanto o texto legal como aspectos doutrinários e jurisprudenciais, não tem segredo, vai acertar as questões de prova envolvendo a Lei 8.072 de 90. Ok?